Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi a voz de Ricardo ecoando pelo corredor. Não era um pedido, era uma ordem seca, daquelas que ele tinha aprendido a dar ao longo dos últimos anos de casamento, quando nossa relação foi se transformando em algo que eu mal reconhecia mais. Arrume rápido e sem lerdeza, vou receber alguém importante. Larguei a colher que segurava e me virei para encará-lo. Ricardo estava parado na porta da cozinha, vestindo aquela camisa social azul que eu tinha passado na noite anterior, o cabelo penteado para trás com gel, exalando um perfume caro que eu não conhecia. Não era o mesmo que ele usava quando saía comigo. Aliás, fazia meses que não saíamos juntos. Alguém importante? Perguntei, tentando manter a voz calma. Quem? Um cliente. A resposta veio rápida demais, ensaiada demais. Preciso impressionar. A casa precisa estar impecável. Respirei fundo. Nos últimos 6 meses, Ricardo tinha usado essa desculpa pelo menos uma dúzia de vezes. Sempre um cliente importante, sempre uma reunião crucial, sempre a necessidade de impressionar. E eu, como a esposa dedicada que tentava ser, sempre limpava, arrumava, preparava tudo. Depois ele chegava sozinho, dizendo que a reunião tinha sido em outro lugar, que os planos tinham mudado. Mas eu limpava mesmo assim, todas as vezes. Que horas essa pessoa chega? Perguntei, já calculando mentalmente quanto tempo eu teria. Umas 3 horas. Quero tudo brilhando. Ele olhou ao redor da cozinha com uma expressão de desagrado, como se o que via fosse inaceitável, embora eu tivesse limpado tudo na manhã anterior. E tire essa roupa. Coloque algo mais apresentável. Olhei para baixo. Estava usando um vestido simples de algodão, confortável para as tarefas de casa. Nada de errado com ele. Vou sair por algumas horas, continuou Ricardo, já se virando para ir embora. Quando eu voltar, quero encontrar tudo perfeito. E saiu. Assim, sem mais explicações, sem um beijo de despedida, sem sequer olhar para trás. Fiquei ali parada por alguns minutos, ouvindo o som do carro dele saindo da garagem. A casa ficou em silêncio, aquele silêncio pesado que tinha se tornado tão familiar nos últimos tempos. As paredes brancas da cozinha pareciam me observar, testemunhas mudas de uma vida que estava desmoronando sem que eu quisesse admitir. Mas eu sabia. Lá no fundo, eu sempre soube. Comecei pela sala de estar. Aspirei o tapete persa que a mãe de Ricardo tinha nos dado como presente de casamento. Aquele tapete caro que ele insistia que era uma herança de família, embora eu soubesse que ela tinha comprado numa liquidação. Tirei o pó dos móveis de madeira escura, da estante cheia de livros que ninguém lia, das molduras com fotos de um casal feliz que não existia mais. Havia uma foto nossa do dia do casamento. Eu estava linda naquele vestido branco, sorrindo com uma felicidade genuína que doía olhar agora. Ricardo também sorria. Seus olhos pareciam cheios de promessas. Promessas que ele tinha quebrado uma a uma, tão silenciosamente que eu quase não percebi quando tudo mudou. Guardei a foto na gaveta. Não queria que o tal cliente importante visse aquilo. Segui para o banheiro social. Esfreguei os azulejos até que brilhassem, limpei o espelho sem deixar uma única marca, organizei as toalhas perfumadas que guardávamos para visitas. Troquei o sabonete líquido por um novo, daqueles caros com cheiro de lavanda francesa. A cada movimento, minha mente trabalhava. Quem seria esse cliente tão importante que merecia toda essa preparação? Por que Ricardo estava tão nervoso? E por que, pela primeira vez em meses, ele tinha se importado com a aparência da casa? Quando terminei o banheiro, fui para o quarto. Nossa cama estava desfeita, os lençóis amarrotados do lado dele. Eu tinha dormido no canto, como sempre, tentando não ocupar muito espaço, como se quisesse desaparecer. Alisou os lençóis, arrumei as almofadas decorativas que Ricardo odiava, mas que eu insistia em manter. Abri as cortinas para deixar entrar a luz do sol. Foi quando vi o celular dele. Estava na mesinha de cabeceira, do lado que ele dormia. Ricardo sempre levava o celular para todo lugar, grudado nele como se fosse uma extensão do próprio corpo. O fato de ter esquecido era estranho, muito estranho. Olhei para o aparelho. A tela estava escura, inocente. Eu nunca tinha sido do tipo que vasculhava as coisas do marido. Sempre acreditei em confiança, em respeito, em privacidade. Mas naquele momento, com a ordem dele ecoando na minha cabeça, arrume rápido e sem lerdeza. Algo dentro de mim se quebrou. Peguei o celular. Conhecia a senha. Era a data do nosso aniversário de casamento, aquela que ele jurava que nunca esqueceria. Digitei os números com dedos trêmulos e o aparelho desbloqueou. A primeira coisa que vi foi o WhatsApp aberto. Várias conversas. A maioria com nomes que eu reconhecia, colegas de trabalho, amigos, família, mas havia um nome no topo da lista, com dezenas de mensagens não lidas. Meu amor,
Meu coração disparou. Com uma mão gelada, abri a conversa. As mensagens eram de hoje, de poucas horas atrás. Estou morrendo de saudade. Que horas posso ir? Daqui a umas 3 horas está bom? Vou dar um jeito de sair. Perfeito. Mal posso esperar para te ver. Também estou com saudades. A casa vai estar pronta para você. Você já falou com ela? Já coloquei para fazer a faxina. Vai estar tudo limpinho quando você chegar. Ainda bem, você sabe que tenho alergia à poeira. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O telefone quase escorregou da minha mão. Li as mensagens de novo, esperando ter entendido errado, esperando que fosse algum mal-entendido absurdo. Mas não era. Rolei a conversa para cima, vendo dias e dias de mensagens. Fotos, áudios, declarações de amor, planos para o futuro. Um futuro que não me incluía. Quando você vai se separar dela? Logo, amor. Só preciso resolver algumas coisas antes. Você sempre diz isso. Eu sei, mas é sério dessa vez. Só mais alguns meses. Mais alguns meses. Como se eu fosse apenas um obstáculo temporário. Algo a ser descartado quando fosse conveniente. Continuei rolando, hipnotizada pelo horror daquelas palavras. Havia mensagens de 6 meses atrás, de 1 ano. 1 ano inteiro de traição, de mentiras, de me fazer de idiota. Encontrei fotos dela. Uma mulher bonita, mais jovem que eu, com cabelos longos e sorriso confiante. Ela estava em lugares que eu reconhecia. O restaurante onde Ricardo disse que tinha jantado com clientes. O hotel onde ele tinha dito que ficou por causa de uma conferência. Até mesmo nossa casa de praia. Aquela que ele disse que estava alugando para cobrir despesas. Senti náusea subindo pela garganta. Coloquei o celular de volta na mesinha, exatamente onde estava. Minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas para posicioná-lo corretamente. Sentei na cama, respirando fundo, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Todas as peças se encaixavam agora. Os atrasos constantes, os fins de semana de trabalho, o desinteresse por mim, as desculpas esfarrapadas. Não era paranoia, não era insegurança. Era real. Dolorosamente real. E o pior, ele tinha me colocado para limpar a casa para receber a amante dele. Tinha me transformado na empregada dos dois. Arrume rápido e sem lerdeza. A raiva veio então, quente e intensa, varrendo a tristeza e a surpresa. Levantei da cama e continuei limpando. Mas agora cada movimento era carregado de uma energia diferente. Eu não estava mais limpando porque ele tinha mandado. Estava limpando porque tinha um plano. Aspirei o quarto de hóspedes, onde provavelmente eles tinham transado enquanto eu estava fora visitando minha mãe. Limpei o banheiro da suíte, onde ela provavelmente tinha tomado banho, usando minhas toalhas, meu shampoo. Organizei a sala de estar, onde os dois provavelmente tinham se aconchegado no sofá, bebendo o vinho caro que Ricardo guardava para ocasiões especiais. A casa estava perfeita, impecável, pronta para receber a mulher que estava destruindo meu casamento, enquanto meu marido achava que eu era idiota demais para perceber. Tomei um banho demorado, deixando a água quente lavar parte da tensão. Vesti uma roupa bonita, maquiei-me com cuidado, prendi o cabelo. Se eles iam me humilhar, eu estaria pelo menos apresentável. Enquanto me arrumava, meu cérebro trabalhava freneticamente. O que eu ia fazer? Confrontá-los? Fazer um escândalo? Sair de casa? Fingir que não sabia nada? Não. Nenhuma dessas opções. Peguei meu celular e fui até a lista de contatos. Rolei até encontrar um nome que não via fazia anos. Hector. Hector era um velho amigo da época da faculdade. Tínhamos nos conhecido num curso de direito, antes de eu abandonar tudo para casar com Ricardo. Hector tinha seguido em frente, tinha se tornado advogado, um dos melhores da cidade, especializado em divórcios. Olhei para o nome dele na tela. Será que ele ainda tinha o mesmo número? Será que se lembraria de mim depois de tanto tempo? Só havia um jeito de descobrir. Mas antes de ligar, ouvi o som de um carro chegando. Olhei pela janela do quarto e vi Ricardo estacionando na garagem. Ele saiu do carro, verificou o reflexo no vidro, ajeitou a camisa. Parecia nervoso, animado até. Desci as escadas calmamente e fui para a cozinha. Coloquei a chaleira no fogo, como se fosse fazer um chá. Quando Ricardo entrou, eu estava lá, tranquila, mexendo em alguns potes. Conseguiu terminar? Perguntou ele, olhando ao redor com olhos críticos. Sim, está tudo pronto. Minha voz saiu surpreendentemente firme. Ótimo. Ele verificou o relógio. A pessoa deve chegar em uns 40 minutos. Você pode ir para o quarto? Ou melhor, saia. Vá visitar sua mãe ou algo assim. Sair? Repeti, virando-me para encará-lo. Seria melhor. Essa reunião é particular.
Não precisa de você aqui. Olhei para aquele homem com quem tinha me casado 10 anos atrás. Tinha amado ele? Provavelmente. Mas o homem que estava na minha frente agora era um estranho. Um estranho cruel o suficiente para me expulsar da minha própria casa para receber a amante. Tudo bem, respondi. Vou sair então. A surpresa passou rápido pelo rosto dele, substituída por alívio. Obrigado por entender. Entender? Como se eu fosse uma idiota que acreditava nessa farsa toda. Subi para o quarto, peguei minha bolsa, meu celular. Ricardo estava na sala, arrumando as almofadas do sofá, verificando se tudo estava perfeito. Vi quando ele foi até o quarto buscar o celular que tinha esquecido. Não demonstrou nenhuma preocupação, confiante de que eu nunca ousaria invadir sua privacidade. Desci novamente. Estou saindo. Ótimo. Volte só depois das 6, tá bom? 6 horas. Ele queria 4 horas sozinho com ela na nossa casa. Tudo bem. Saí pela porta da frente e entrei no meu carro. Dirigi até o fim da rua, virei a esquina e parei. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Peguei o celular e liguei para Hector. Tocou 3 vezes antes que uma voz masculina atendesse. Alô? Hector, é a Isabela. Isabela Monteiro. Não sei se você se lembra de mim, nós estudamos juntos há uns 15 anos. Eu era... Isabela? Claro que eu me lembro de você. A voz dele era calorosa, genuinamente surpresa. Nossa, faz quanto tempo? Como você está? Fechei os olhos. Como eu estava? Acabada, traída, humilhada. Preciso de ajuda, falei, e minha voz finalmente tremeu. Preciso de um advogado de divórcio. Você ainda trabalha com isso? Houve uma pausa breve. Trabalho sim. Isabela, o que aconteceu? Meu marido está me traindo. E neste exato momento estou sentada no meu carro enquanto ele recebe a amante dele na nossa casa. Na casa que ele me fez limpar para ela. Ouvi Hector respirar fundo do outro lado da linha. Onde você está agora? Há algumas ruas da minha casa. Você tem provas da traição? Pensei nas mensagens no celular de Ricardo, nas fotos, nos áudios. Não exatamente. Ele tem tudo no celular dele, mas eu não consegui tirar fotos das conversas. Tudo bem, olha, preciso que você mantenha a calma. Você consegue fazer isso? Consigo. Ótimo. Agora me escuta com atenção. Você vai voltar para casa daqui a 40 minutos. Não antes. 40 minutos exatos. Quando você chegar, quero que entre normalmente, como se tivesse esquecido algo. Você tem a chave? Tenho. Perfeito. Entre e use seu celular para filmar ou gravar áudio do que encontrar. Não precisa confrontar ninguém ainda, só documente. Você consegue fazer isso? Meu coração disparou. Entrar e flagrá-los juntos. A ideia era aterrorizante e perfeita ao mesmo tempo. Consigo. Depois que tiver as provas, saia de casa e venha direto para o meu escritório. Vou te mandar o endereço por mensagem. Não discuta, não brigue, não faça nada. Apenas documente e saia. Entendido? Entendido. Isabela. A voz dele ficou mais suave. Eu sei que isso é horrível, mas você vai superar isso, e eu vou te ajudar a garantir que você saia dessa situação da melhor forma possível. Confia em mim? Confiava? Mal conhecia esse homem. Tínhamos sido apenas colegas de faculdade, não exatamente amigos próximos. Mas naquele momento, ele era a única pessoa que parecia se importar. A única pessoa que estava oferecendo ajuda real. Confio. Ótimo. Agora respira fundo. Põe uma música no carro, tenta se acalmar um pouco. Daqui a 40 minutos, você vai entrar naquela casa e vai conseguir as provas que precisa. Depois disso, a vida real dele vai começar. Você não está sozinha nisso, ok? Ok. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada, olhando para o relógio no painel do carro. 40 minutos. 40 minutos até eu confrontar a traição do meu marido, até documentar a destruição do meu casamento, até dar o primeiro passo em direção a uma vida nova. Coloquei uma música no rádio, como Hector tinha sugerido. Uma música qualquer, que mal registrei. Meus pensamentos estavam acelerados, pulando de um cenário para outro. O que eu ia encontrar quando entrasse? Eles estariam no sofá? Na cama? O que eu ia dizer? Como ia reagir? Respirei fundo, tentando seguir o conselho de Hector. Calma. Precisava manter a calma. 20 minutos se passaram lentamente. Cada minuto parecia uma eternidade. Olhei para o celular, vi a mensagem de Hector com o endereço do escritório dele. Salvei nos contatos. 30 minutos. Dei a partida no carro e dirigi lentamente de volta para casa. Estacionei na rua, não na garagem. Não queria que ouvissem meu carro chegando. 35 minutos.
Caminhei até a porta da frente, passos silenciosos. Coloquei a chave na fechadura com cuidado, girando devagar para não fazer barulho. 40 minutos. Abri a porta. A primeira coisa que ouvi foi o riso dela. Um riso alto, despreocupado, feliz. Vinha da sala de estar. Avancei pelo corredor em silêncio, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que eles poderiam ouvir. Quando cheguei à entrada da sala, vi os dois. Ricardo estava sentado no sofá, aquele sofá que eu tinha aspirado com tanto cuidado horas atrás. E ao lado dele, quase colada nele, estava ela. A mulher das fotos. Mais bonita pessoalmente, infelizmente. Ela usava um vestido vermelho que abraçava cada curva, o cabelo caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Ainda bem que ela limpou. Ela estava dizendo, passando a mão pelo braço do sofá. Tenho alergia à poeira. Ricardo riu. Eu sei, amor. Por isso pedi para ela caprichar. Ela limpou. Como se eu fosse apenas a empregada. Como se meu trabalho fosse servir aos dois. A raiva que tinha sentido antes não era nada comparada ao que senti naquele momento. Era uma fúria branca, incandescente, que tomava cada célula do meu corpo. Mas me lembrei das palavras de Hector. Documentar. Não confrontar ainda. Com mãos tremendo levemente, tirei o celular da bolsa e abri a câmera. Comecei a gravar, o celular apontado para os dois no sofá. Você acha que ela suspeita de alguma coisa? Perguntou a mulher, aconchegando-se mais em Ricardo. Ela? Não. Isabela é muito ingênua. Acredita em tudo que eu digo. Ingênua. Ele tinha me chamado de ingênua. Quando você vai contar para ela? Ricardo suspirou. Logo. Só preciso organizar algumas coisas antes. A casa está no nome dos dois e tem as contas conjuntas. Preciso transferir algumas coisas primeiro. Transferir? A voz dela ficou interessada. Não quero que ela fique com metade de tudo. Trabalhei muito para conseguir o que tenho. A câmera do celular tremeu na minha mão. Ele estava planejando me roubar. Não bastava a traição. Ele queria me deixar sem nada. Você é tão inteligente, ela disse, beijando o pescoço dele. Eu teria sido tão burra e contado logo tudo. Por isso eu te amo, Ricardo respondeu, virando-se para beijá-la. Foi quando não consegui mais segurar. Que cena tocante, falei, entrando na sala. Os dois se separaram tão rápido que quase caíram do sofá. Ricardo ficou branco, seus olhos arregalados. A mulher simplesmente me olhou, mais surpresa do que envergonhada. Isabela! Ricardo se levantou cambaleando. O que você está fazendo aqui? Minha casa, respondi calmamente, embora meu coração estivesse disparado. Ou você esqueceu desse pequeno detalhe? Você disse que ia sair. Mudei de ideia. Levantei o celular, mostrando que ainda estava gravando. Mas não se preocupem, continuem. Estava ficando interessante essa parte sobre transferir dinheiro para eu não ficar com metade de tudo. A cor voltou ao rosto de Ricardo, mas agora era vermelho de raiva. Você estava me gravando? Documentando, corrigi. Há uma diferença. A mulher finalmente pareceu entender a gravidade da situação. Levantou-se do sofá, pegando a bolsa que estava jogada no chão. Olha, eu não sabia que ele ainda estava casado de verdade. Ele disse que vocês estavam se separando fazia meses. Camila, não fala nada. Ricardo a interrompeu. Camila, repetiu o nome. Prazer. Sou Isabela, a esposa burra e ingênua que limpou a casa pra você porque tenho alergia à poeira. Ah, espera. Você tem alergia à poeira. Eu só tenho alergia a gente, filha da puta. Isabela? Ricardo deu um passo em minha direção. Desliga esse celular agora. Ou o quê? Dei um passo para trás. Vai me bater na frente da sua amante? Vai ficar bonito no vídeo. Vi o momento em que ele percebeu que tinha perdido o controle da situação. Os ombros caíram. A mandíbula se apertou. Olha, a gente pode conversar sobre isso como adultos civilizados. Adultos civilizados? Ri. Mas era um riso sem humor. Adultos civilizados não pedem para a esposa limpar a casa para receber a amante. Adultos civilizados não planejam roubar a esposa antes de pedir divórcio. Não é roubo. É meu dinheiro. Nosso dinheiro. Nossos bens. Nosso casamento. Ou você esqueceu dos votos que fez? Até que a morte nos separe? Isabela, você não está entendendo? Não, Ricardo. Você que não está entendendo. Parei de gravar e guardei o celular na bolsa. Mas vai entender muito bem quando meu advogado te processar. Seu advogado? Ele parecia genuinamente surpreso. Você nem sabe contratar um advogado sozinha. Você ficaria surpreso com o que eu sei fazer sozinha. Afinal, eu sou tão ingênua, não é? Camila tinha se movido em direção à porta, claramente querendo fugir daquela situação constrangedora.
Eu vou indo, ela murmurou. Não, falei, e minha voz saiu mais dura do que pretendia. Fica. Afinal, você estava tão confortável no meu sofá há alguns minutos. Olha, eu realmente não sabia. Poupe-me. Olhei para ela com todo o desprezo que consegui reunir. Você sabia sim. Ninguém é tão idiota. Mas você não se importou porque ele tem dinheiro, tem uma casa bonita, tem uma vida confortável. Uma vida que eu ajudei a construir enquanto você estava se acomodando nos resultados. Isabela, para com isso. Ricardo interveio. A Camila não tem culpa. Ah, claro. A coitadinha da Camila é uma vítima inocente nessa história toda. E eu? O que eu sou? Você é... Ele hesitou, procurando as palavras. Eu sou o quê, Ricardo? A mulher que ficou do seu lado quando você foi demitido há 5 anos? A mulher que trabalhou em 2 empregos para pagar as contas enquanto você procurava um trabalho novo? A mulher que abriu mão da própria carreira para cuidar da sua mãe quando ela ficou doente? Eu sou essa mulher. E você me chama de ingênua. Vi algo passar pelo rosto dele. Remorso, vergonha, ou apenas raiva por ter sido pego. Olha, se você quer o divórcio, eu não vou lutar contra isso, ele finalmente disse. Mas não precisa fazer esse escândalo todo. A gente pode resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Quase ri de novo. Como você pedindo para eu limpar a casa para receber sua amante? Eu não sabia que você ia descobrir. Ah, então está tudo bem então. Já que eu não ia descobrir, não tem problema trazer a vagabunda para dentro da minha casa. Ei! Camila finalmente reagiu. Você não pode me chamar assim. Acabei de chamar, e posso chamar de muito pior se você quiser. Ricardo se colocou entre nós duas, como se precisasse proteger Camila de mim. O gesto foi tão simbólico que doeu mais do que as próprias palavras. Isabela, você precisa se acalmar. Eu preciso me acalmar? Minha voz subiu uma oitava. Eu preciso me acalmar? Você está louco? Você está histérica? Histérica? Respirei fundo, forçando-me a recuperar o controle. Sabe de uma coisa, Ricardo? Você está certo. Eu estava histérica. Histérica por acreditar em você. Histérica por achar que nosso casamento significava alguma coisa. Histérica por pensar que você tinha algum respeito por mim. Eu tenho respeito por você. Respeito! Balancei a cabeça. Você não faz ideia do que essa palavra significa. Peguei minha bolsa e me virei para sair. Onde você vai? Ricardo perguntou. Para um lugar onde não seja tratada como uma idiota. Isabela, espera. A gente precisa conversar sobre isso. Conversaremos. Através dos nossos advogados. Olhei para ele uma última vez. E Ricardo? Pode ficar com a casa. Pode ficar com o carro. Pode ficar com tudo. Mas você nunca mais vai ter a minha confiança. O meu respeito. Ou o meu amor. E isso, no final, vale mais do que qualquer coisa que você possa me tirar. Saí pela porta sem olhar para trás. Ouvi Ricardo me chamando, mas não parei. Entrei no meu carro, liguei o motor e dirigi sem saber exatamente para onde estava indo. Foi só quando parei no semáforo que percebi que estava chorando. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva. De alívio também, de alguma forma estranha. Como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Limpei o rosto com as costas da mão e peguei o celular. Encontrei o endereço que Hector tinha mandado e coloquei no GPS. 40 minutos de carro até o centro da cidade. Enquanto dirigia, meu celular tocou. Era Ricardo. Ignorei. Tocou de novo. Ignorei de novo. Na terceira vez, desliguei o telefone. O escritório de Hector ficava num prédio moderno no centro, todo de vidro e aço. Estacionei no subsolo e subi pelo elevador. 8º andar, sala 803. A recepcionista me recebeu com um sorriso simpático. Isabela Monteiro? Sim. Dr. Hector está esperando você. Pode entrar direto. É a última sala do corredor. Caminhei pelo corredor de piso claro, passando por várias salas com portas de vidro. Na última vi Hector através do vidro. Ele estava de pé, olhando pela janela, mas se virou quando me viu e acenou para eu entrar. Ele tinha mudado muito desde a época da faculdade. O garoto magricela tinha se tornado um homem de ombros largos, vestindo um terno impecável. Mas o sorriso era o mesmo, caloroso e genuíno. Isabela. Ele apertou minha mão, e depois, para minha surpresa, me deu um abraço. Sinto muito pelo que você está passando. Foi esse gesto simples de gentileza que quase me fez desmoronar. Segurei as lágrimas com força. Obrigada por me receber tão rápido. É claro. Senta aqui. Ele indicou uma cadeira confortável na frente da mesa dele. Você conseguiu as provas? Consegui. Peguei o celular e mostrei a gravação. Tenho eles dois no sofá, falando sobre mim,
sobre como ele ia transferir os bens para eu não ficar com nada. Hector assistiu ao vídeo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Isso é ouro, ele disse quando terminou. Com essas provas ele não tem chance. Você tem mais alguma coisa? Extratos bancários, e-mails, mensagens? Não consegui tirar fotos das conversas do WhatsApp dele, mas vi tudo. Meses de mensagens com ela. 1 ano pelo menos. Tudo bem, vamos começar com o que você tem e depois podemos tentar obter mais provas durante o processo. Ele pegou um bloco e uma caneta. Agora preciso que você me conte tudo desde o início. Quando você começou a suspeitar? Mudanças no comportamento dele? Movimentações financeiras estranhas? Respirei fundo e comecei a contar. Falei sobre os últimos 6 meses, sobre como Ricardo tinha se tornado distante, sobre os fins de semana de trabalho, sobre as viagens repentinas. Falei sobre como ele tinha se tornado frio, crítico, sempre encontrando defeitos em mim. Ele também mencionou transferir bens. Hector interrompeu. Você notou alguma movimentação estranha nas contas? Agora que você mencionou, pensei nas últimas semanas. Ele disse que precisava renovar o seguro do carro e me pediu para assinar uns documentos. Eu nem li, só assinei onde ele pediu. Hector fez uma anotação. Precisamos conseguir cópias desses documentos. Você tem acesso às contas bancárias? Temos uma conta conjunta, mas ele também tem uma conta pessoal. Ok. Amanhã de manhã, primeira coisa que você vai fazer é ir ao banco e pedir um extrato completo da conta conjunta dos últimos 2 anos. Depois, quero que você vá em casa quando tiver certeza de que ele não está lá e procure qualquer documento financeiro que conseguir encontrar. Extratos, contratos, escrituras, tudo. Ele vai deixar eu entrar em casa? É sua casa também. Ele não pode te impedir. Mas se você achar que vai ter problemas, me liga antes e eu mando alguém com você. Anotei tudo mentalmente. E quanto ao divórcio em si? Vamos entrar com o pedido ainda essa semana. Com as provas que você tem, posso alegar culpa exclusiva dele. Isso significa que você tem direito não só à metade dos bens, mas também a uma compensação por danos morais. Danos morais? Isabela, ele te traiu, te humilhou e ainda por cima estava planejando te roubar. Isso são danos morais clássicos. Hector se inclinou para a frente. Mas preciso que você entenda uma coisa. Esse processo pode ficar feio. Ricardo vai contratar um advogado, provavelmente vai tentar te pintar como culpada, vai tentar te desestabilizar. Você precisa estar preparada para isso. Eu estou. Tem certeza? Porque se você fraquejar, se você voltar atrás, ele vai usar isso contra você. Pensei no Ricardo no sofá com Camila, no seu riso quando ela disse que eu tinha limpado a casa. Pensei em como ele tinha me chamado de ingênua, em como ele planejava me deixar sem nada. Eu não vou fraquejar. Ótimo. Hector sorriu. Então vamos fazer ele se arrepender de ter brincado com você. Passamos a hora seguinte discutindo detalhes legais, papeladas, prazos. Quando finalmente saí do escritório, já era noite. Olhei para o céu escuro e me perguntei para onde ir. Não queria voltar para casa. Não queria ver Ricardo. Peguei o celular e liguei o telefone novamente. Imediatamente começaram a chegar mensagens. 15 mensagens de Ricardo, todas variando entre raiva e tentativas de reconciliação. Ignorei todas. Liguei para minha irmã, Carolina. Ela atendeu no segundo toque. Isa, que surpresa! Estava justamente pensando em você. Como você está? Carol, eu posso dormir na sua casa hoje? Houve uma pausa. O que aconteceu? Eu te conto quando chegar. Posso ir? Claro que pode. Você sabe que pode vir aqui sempre que quiser. Mas Isa, você está me assustando. Está tudo bem? Não, mas vai ficar. Dirigi até a casa de Carolina. Ela morava num apartamento pequeno, mas aconchegante na zona sul da cidade. Quando cheguei, ela já estava na porta me esperando, com aquela expressão de preocupação que conhecia tão bem. Entre, ela disse, me puxando para dentro. Você está pálida. Quando foi a última vez que você comeu? Tentei me lembrar. O café da manhã? Nem isso. Tinha estado tão ocupada limpando a casa. Não sei. Senta ali. Vou fazer um sanduíche para você. Sentei no sofá dela enquanto a observava se mover pela cozinha americana. Carolina era 3 anos mais nova que eu, mas sempre tinha sido a mais prática das duas. Quando nossos pais morreram num acidente de carro há 5 anos, tinha sido ela quem tinha cuidado de todos os arranjos do funeral, quem tinha organizado a partilha dos bens, enquanto eu estava paralisada pela dor. Ela voltou com um sanduíche e um copo de suco. Agora come e me conta o que aconteceu.
Come devagar, cada mordida parecendo pesar 1 tonelada. E então contei tudo. As mensagens no celular de Ricardo, a ordem para limpar a casa, a descoberta da traição, o flagrante, a conversa com Hector. Carolina me ouviu em silêncio, mas vi sua expressão mudar de preocupação para raiva conforme eu falava. Aquele filho da puta, ela disse quando terminei. Desculpa, mas é o que ele é. Um filho da puta covarde. Não precisa pedir desculpa. Eu pensei coisa pior. E você está bem? Não sei. Estou com raiva. Estou magoada. Mas também estou... aliviada? É estranho. Não é estranho. Você finalmente tem uma resposta para tudo que estava te incomodando. Agora você pode seguir em frente. Seguir em frente. Repeti. Nem sei por onde começar. Começa ficando aqui o tempo que precisar. O quarto de hóspedes é seu. Obrigada, Carol. Ela me abraçou forte. Para sempre, mana. Para sempre. Naquela noite, deitada na cama do quarto de hóspedes de Carolina, fiquei olhando para o teto. Meu celular tocou várias vezes. Ricardo. Ignorei todas as ligações. Finalmente, ele desistiu de ligar e começou a mandar mensagens. Isabela, para de ser infantil. Volta para casa pra gente conversar. Você está exagerando. Não foi nada demais. Tudo bem, eu admito que errei. Mas todo mundo erra. Não precisa fazer esse drama todo. Você está me humilhando. Volta para casa agora. Se você não voltar, vou mudar as fechaduras. Li cada mensagem com um distanciamento estranho, como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Era inacreditável como ele ainda tentava me manipular, me fazer sentir culpada, me controlar. Bloqueei o número dele. Na manhã seguinte, acordei cedo. Carolina já estava acordada, preparando o café. Bom dia. Dormiu bem? Mais ou menos. Na verdade, tinha dormido melhor do que esperava. Sem Ricardo ao meu lado, sem o peso constante da infelicidade me sufocando. O que você vai fazer hoje? Hector me disse para ir ao banco pegar extratos da nossa conta conjunta. Depois preciso ir em casa buscar documentos. Quer que eu vá com você? Pensei por um momento. Seria bom ter companhia. Se você puder, posso sim. Trabalho de casa hoje mesmo. Só preciso levar o notebook. Tomamos café juntas, e então fomos ao banco. O gerente nos recebeu com aquele sorriso profissional de sempre. Senhora Monteiro, que prazer vê-la. Em que posso ajudar? Preciso de extratos da minha conta conjunta com meu marido, dos últimos 2 anos. Claro. Um momento apenas. Ele voltou alguns minutos depois com uma pasta grossa de papéis. Aqui está. 2 anos completos de movimentações. Peguei a pasta, agradeci e saí. No carro, Carolina dirigiu enquanto eu começava a folhear os extratos. E foi aí que descobri. Transferências. Dezenas delas. Valores altos sendo transferidos da nossa conta conjunta para uma conta que eu não conhecia. R$ 1.000 aqui, 2.000 ali, 5.000 em algumas ocasiões. Ao longo de 1 ano, somava mais de R$ 50.000. Filho da puta, murmurei. O que foi? Ele estava roubando da conta conjunta. Mostrei os extratos para Carolina. Olha isso, transferências toda semana. Você não via esses extratos? Ele sempre dizia que cuidava da parte financeira. Eu era idiota de confiar. Você não era idiota. Você confiava no seu marido. É diferente. Continuei folheando. Encontrei outras coisas também. Pagamentos de hotel, restaurantes caros, até uma joalheria. Tudo nos últimos 6 meses. Ele gastou mais de R$ 10.000 em uma joalheria. Falei, incrédula. No meu aniversário, ele me deu um perfume de R$ 50. Carolina apertou minha mão. Fotografa tudo. Manda para o Hector. Passei a manhã inteira fotografando cada página dos extratos. Quando terminei, mandei tudo para Hector com uma mensagem. Encontrei as movimentações estranhas. Ele respondeu quase imediatamente. Perfeito. Isso muda tudo. Pode vir ao escritório amanhã de manhã? Confirmei, e então Carolina me levou para casa. Minha casa, que agora parecia território inimigo. O carro de Ricardo não estava na garagem. Melhor assim. Entramos juntas. Carolina logo atrás de mim. A casa estava em silêncio. Fui direto para o escritório de Ricardo, aquele cantinho que ele sempre mantinha trancado, dizendo que precisava de privacidade para trabalhar. A porta estava aberta. Entrei e comecei a procurar. Abri gavetas, armários, procurei em cada canto. Encontrei um arquivo com documentos, contratos, escrituras, apólices de seguro. E então encontrei algo que me fez parar. Era um contrato de locação, da nossa casa de praia. Mas não estava alugada para estranhos como Ricardo tinha dito. Estava alugada para ele mesmo, em nome dele e de Camila. Ele colocou a amante na nossa casa de praia.
falei, mostrando o documento para Carolina. Isso é tão doente? Continuei procurando. Encontrei mais contratos. Um apartamento que eu não conhecia, também em nome de Ricardo e Camila. Um carro, registrado apenas no nome dele, comprado 3 meses atrás. Ele estava montando uma vida paralela, Carolina disse, olhando por cima do meu ombro. Uma vida inteira. Fotografei tudo. Cada documento, cada contrato, cada prova da traição dele. Foi quando ouvi a porta da frente se abrir. Isabela, você está aí? Era Ricardo. Carolina e eu nos entreolhamos. Ela fez menção de ir até lá, mas segurei seu braço. Eu vou. Saí do escritório com a pilha de documentos nas mãos. Ricardo estava na sala, ainda de terno, parecendo cansado. Você não respondeu minhas mensagens, ele disse, e havia raiva na voz dele. Bloqueei seu número. Como você ousa? Como eu ouso? Joguei os documentos na mesa de centro. Como você ousa, Ricardo? Como você ousa alugar nossa casa de praia para você e sua amante? Como você ousa comprar um apartamento com o nosso dinheiro e colocar no nome dela? Como você ousa roubar 50 mil reais da nossa conta conjunta? Vi quando ele percebeu o que eu tinha descoberto. O rosto dele empalideceu. Você não tinha o direito de mexer nas minhas coisas. Nossas coisas. É nosso dinheiro, nossa casa, nosso casamento. Ou era? Isabela, deixa eu explicar. Não. Levantei a mão. Não quero suas explicações. Não quero suas desculpas. Não quero nada de você exceto o divórcio. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo é de ter desperdiçado 10 anos da minha vida com você. Ricardo deu um passo em minha direção, mas Carolina apareceu ao meu lado. Eu não faria isso se fosse você. Ela disse com voz calma, mas firme. Isso não é da sua conta, Carolina. É sim, quando você ameaça minha irmã. Eu não ameacei ninguém. Não? Peguei meu celular e comecei a gravar. Então repete o que você acabou de dizer, que eu vou me arrepender. Ricardo percebeu a armadilha e recuou. Isabela, para com isso. A gente pode resolver tudo de forma civilizada. Civilizada, repeti pela enésima vez. Você adora essa palavra, mas não sabe o significado dela. Juntei os documentos da mesa e os guardei na minha bolsa. Vou processar você por cada centavo que você roubou, cada mentira que você contou, cada humilhação que você me fez passar. E quando eu terminar, você vai se arrepender de ter me subestimado. Você não tem como provar nada. Sorri. Era um sorriso sem alegria. Tenho sim. Tenho os extratos bancários, tenho os contratos, tenho você e a Camila gravados no nosso sofá. Tenho tudo, Ricardo. Absolutamente tudo. Vi o momento exato em que ele percebeu que tinha perdido. Os ombros caíram, a mandíbula se apertou, os punhos se fecharam. Você vai pagar por isso. Não, você que vai pagar, literalmente. Saímos da casa, Carolina e eu, deixando Ricardo ali parado na sala. Entrei no carro e só então percebi que estava tremendo. Você foi incrível, Carolina disse pegando minha mão. Eu estava morrendo de medo. Não pareceu. Voltamos para o apartamento dela. O resto do dia passei organizando todos os documentos que tinha conseguido, catalogando cada prova. Hector me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Respondi que sim e que o veria amanhã com mais provas. Naquela noite, Carolina pediu pizza e colocamos um filme para assistir. Tentei me concentrar, mas minha mente estava acelerada. Pensava em tudo que tinha descoberto, em todos os anos que tinha desperdiçado, em como tinha sido cega. Para de se culpar, Carolina disse, como se lesse meus pensamentos. Não estou me culpando. Está sim, posso ver na sua cara. Mas não foi culpa sua. Ele que é um canalha. Eu devia ter percebido antes. Como? Ele te manipulou, te mentiu, te fez acreditar que estava tudo bem. Ninguém perceberia. Você teria percebido. Talvez. Talvez não. O importante é que você sabe agora e está fazendo algo a respeito. Ela tinha razão. Não adiantava ficar remoendo o passado. Precisava focar no presente, em como sair dessa situação da melhor forma possível. Na manhã seguinte, voltei ao escritório de Hector. Dessa vez, levei Carolina comigo. Ele nos recebeu com o mesmo sorriso caloroso. Isabela, Carolina. Ele cumprimentou minha irmã. Prazer em conhecê-la. Sentamos e coloquei toda a papelada na mesa dele. Extratos bancários, contratos, documentos da casa de praia, tudo. Hector passou mais de 1 hora examinando cada documento, fazendo anotações, ocasionalmente soltando um assobio baixo de surpresa. Isabela, ele finalmente disse, tirando os óculos e me olhando. Você sabe o que isso significa? Que ele é um ladrão?
Isso também. Mas significa que temos um caso fortíssimo. Com essas provas, não só você vai ficar com metade dos bens, como ele provavelmente vai ter que te pagar uma compensação significativa por danos morais. E ainda por cima, pode responder criminalmente por apropriação indébita. Criminalmente? Ele transferiu dinheiro de uma conta conjunta para benefício próprio, sem seu consentimento. Isso é crime. Deixei essa informação afundar. Ricardo poderia não só perder dinheiro, mas também enfrentar processo criminal. Eu quero que ele pague por tudo o que fez, falei. Cada mentira, cada traição, cada humilhação. E ele vai pagar, garanto isso. Hector se inclinou para a frente. Mas preciso te avisar. Quando entrarmos com esse processo, a coisa vai ficar feia. Ricardo vai contratar o melhor advogado que conseguir. Vai tentar te atacar, te desestabilizar, te fazer parecer a vilã. Deixa ele tentar. Essa é a atitude. Ele sorriu. Vou preparar toda a papelada hoje. Amanhã já podemos entrar com o pedido de divórcio. Tão rápido? Quanto mais rápido, melhor. E também vou solicitar uma medida cautelar para bloquear as contas dele até o processo terminar. Assim ele não consegue transferir mais nada. Isso é possível? Com as provas que você tem? Com certeza. Saí do escritório me sentindo pela primeira vez em dias no controle. Carolina me abraçou no corredor. Viu? Eu disse que ia ficar tudo bem. Ainda não está tudo bem, mas está melhorando. Passamos o resto do dia no apartamento dela. Trabalhei um pouco no meu laptop, respondendo e-mails que tinha ignorado nos últimos dias. Carolina cozinhou um jantar delicioso, insistindo que eu precisava comer direito. Você emagreceu, ela disse, servindo o prato dela. Está comendo direito? Estou tentando. Tentar não é suficiente. Você precisa se cuidar, Isa. Especialmente agora. Ela tinha razão. Nos últimos meses tinha me negligenciado tanto. Focada em tentar salvar um casamento que já estava morto, tinha esquecido de cuidar de mim mesma. Amanhã vamos fazer compras. Carolina decidiu. Você precisa de roupas novas, um corte de cabelo novo, renovar completamente. Não sei se tenho dinheiro para isso. Eu pago. Considere um presente de divórcio. Ri pela primeira vez em dias. Um riso de verdade, não aqueles risos amargos que tinha dado. Ok, vamos fazer compras então. My dear, na manhã seguinte, verdade seja dita, Carolina me arrastou para fora da cama às 9 horas. Vamos, preguiçosa. Dia de renovação. Fomos ao shopping. Carolina me levou para todas as lojas que ela conhecia, me fazendo experimentar roupas que eu nunca teria coragem de usar antes. Vestidos mais curtos, calças mais justas, cores mais vibrantes. Isso não é muito jovem para mim? Perguntei, olhando para um vestido vermelho no espelho. Você tem 35 anos, não 50. E está linda. Comprei o vestido, e mais 3 outros, e 2 calças novas, e 4 blusas. Agora cabelo, Carolina anunciou. Fomos a um salão chique que ela conhecia. O cabeleireiro, um homem chamado Fernando com sotaque italiano exagerado, examinou meu cabelo com expressão crítica. Quando foi a última vez que você cortou isso? Uns 6 meses? Ele fez um som de desaprovação. Precisamos renovar completamente. Cortar essas pontas mortas, fazer umas luzes, dar vida para esse cabelo. 3 horas depois, eu mal me reconhecia no espelho. Meu cabelo, antes comprido e sem forma, agora tinha um corte moderno na altura dos ombros, com mechas loiras que iluminavam meu rosto. Está incrível! Carolina exclamou. E estava mesmo. Pela primeira vez em anos, me senti bonita. Não bonita para Ricardo, não bonita para agradar alguém, mas bonita para mim mesma. Voltamos para o apartamento dela carregadas de sacolas. Meu celular, que eu tinha deixado no modo silencioso durante todo o dia, tinha várias notificações. Mensagens de Hector. Entrei com o pedido de divórcio hoje. O juiz já aceitou a medida cautelar. As contas dele estão bloqueadas. Senti uma onda de satisfação. Ricardo devia estar furioso. Como se lesse meus pensamentos, havia outra mensagem de um número desconhecido. Provavelmente Ricardo usando outro telefone, já que eu tinha bloqueado o número dele. Você não tem noção do que você fez. Bloqueou minhas contas. Como eu vou viver? Espero que você se arrependa de tudo isso. A Camila me deixou por causa de você. Está feliz agora? Mostrei as mensagens para Carolina. Ele está desesperado, ela disse. Bom, bloqueei esse número também. Se Ricardo quisesse falar comigo, teria que ser através dos advogados. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de alívio e ansiedade. Alívio por finalmente estar livre de Ricardo. Ansiedade sobre o processo de divórcio que estava apenas começando.
Hector me mantinha informada de cada desenvolvimento. Ricardo tinha contratado um advogado caro, como previsto, e estava tentando contestar tudo. Alegava que eu tinha roubado documentos dele, que as gravações eram ilegais, que eu estava sendo vingativa. Ele não tem chance, Hector me assegurou numa reunião. As provas são sólidas demais. No máximo, ele vai conseguir adiar o processo por alguns meses, mas o resultado final é certo. Quanto tempo até o divórcio ser finalizado? Com sorte, uns 6 meses. Pode ser 1 ano se ele continuar enrolando. 1 ano. 1 ano inteiro ainda amarrada legalmente àquele homem. Mas eu podia esperar. Tinha esperado 10 anos numa prisão disfarçada de casamento. Podia esperar mais 1 ano pela liberdade. Comecei a procurar emprego. Tinha largado minha carreira de designer gráfica quando casei com Ricardo. Ele insistindo que não precisava trabalhar, que ele ganhava o suficiente para os dois. Mas agora, olhando meu currículo desatualizado, percebi o erro que tinha cometido. Você pode voltar a estudar, Carolina sugeriu. Fazer um curso de atualização, refrescar suas habilidades. Com que dinheiro? Isa, você vai receber uma pensão boa quando o divórcio terminar. E até lá, você pode ficar aqui comigo, sem pagar nada. Não posso aceitar isso. Pode sim, você é minha irmã. E além do mais, ela sorriu, vou adorar ter companhia. Aceitei a oferta dela, embora prometesse pagar assim que conseguisse um emprego. Me inscrevi num curso online de design gráfico, atualizando minhas habilidades que estavam enferrujadas depois de tanto tempo parada. Descobri que a área tinha mudado muito em 10 anos. Novos programas, novas técnicas, novas tendências. Mas foi refrescante. Pela primeira vez em anos, senti que estava fazendo algo por mim. Não por Ricardo. Não para agradar ninguém. Mas por pura vontade própria. 2 semanas depois do pedido de divórcio, Hector me ligou. Isabela, preciso que você venha ao escritório. Aconteceu algo. O tom dele me deixou nervosa. O que foi? Prefiro te contar pessoalmente. Pode vir agora? Fui imediatamente. Quando cheguei ao escritório, Hector estava com uma expressão séria. Senta. Sentei, o coração acelerado. O advogado do Ricardo entrou em contato. Ele quer fazer um acordo. Acordo? Sim. Ele oferece ficar com a casa de praia e o apartamento que colocou no nome da Camila. E você fica com a casa principal, metade do valor da conta conjunta, e uma compensação de R$100 mil por danos morais. R$100 mil. Era muito dinheiro. Mas algo não parecia certo. Por que ele está oferecendo isso? Provavelmente porque sabe que se o processo for até o fim, ele vai perder muito mais. Com as provas que temos, eu consigo pedir pelo menos 300 mil em danos morais, mais metade de todos os bens, incluindo os que ele tentou esconder. Então não aceito. Hector sorriu. Eu esperava que você dissesse isso. Mas precisava te contar sobre a oferta. É protocolo. Quanto tempo ele tem para responder à nossa contraproposta? Já enviei. Pedi 500 mil em danos morais. A casa principal, metade do valor de todos os bens que ele tentou esconder e uma pensão mensal de R$5 mil por 5 anos. Ele vai aceitar isso? Não, mas vai nos fazer uma contraproposta melhor. É assim que funciona. E foi exatamente o que aconteceu. 1 semana depois, nova proposta. 200 mil em danos morais. A casa principal, metade dos bens, sem pensão. Ainda não é suficiente. Falei. Concordo. Vou pedir 300 mil e pensão de 3 mil por 3 anos. O vai e vem continuou por semanas. Cada proposta e contraproposta. Cada avanço e recuo. Era exaustivo. Mas também satisfatório ver Ricardo sendo forçado a negociar, a admitir que tinha errado. Enquanto isso, continuei minha vida. Terminei o curso de design, comecei a montar um portfólio novo. Carolina me apresentou às suas amigas e, pela primeira vez em anos, comecei a ter uma vida social própria. Saíamos para jantar, íamos ao cinema. Às vezes, simplesmente ficávamos no apartamento conversando até tarde. Era libertador não ter que dar satisfação a ninguém. Não ter que pedir permissão. Não ter que me preocupar se Ricardo ia ficar com ciúmes ou irritado. 1 mês depois do início do processo, Hector me ligou novamente. Temos um acordo final. Meu coração disparou. Quanto? 350 mil em danos morais. A casa principal, metade de todos os bens, incluindo os que ele tentou esconder, e uma pensão de 4 mil por 2 anos. Era mais do que eu tinha esperado conseguir. É um bom acordo? Perguntei. É excelente. Melhor do que muitos casos que eu já vi. Então aceito. Ótimo. Vou preparar os papéis. Daqui a 2 semanas vocês assinam o acordo e o divórcio é finalizado. 2 semanas.
2 semanas até ser oficialmente livre. Contei para Carolina quando cheguei em casa. Isso é incrível! Ela me abraçou forte. Você conseguiu! Conseguimos! Corrigi. Não teria conseguido sem você. Bobagem. Você é forte, Isa. Sempre foi. Só precisava lembrar disso. As 2 semanas passaram numa velocidade estranha. Parte de mim queria que passassem logo, mas outra parte estava nervosa sobre o que vinha depois. 10 anos de casamento estavam prestes a acabar oficialmente. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. No dia da assinatura do acordo, me vesti com cuidado. Usei um dos vestidos novos que Carolina tinha me ajudado a escolher. Arrumei meu cabelo, me maquiei. Queria que Ricardo visse o que tinha perdido. Chegamos ao cartório, Hector ao meu lado. Ricardo já estava lá, com seu advogado, um homem de terno caro e expressão fria. Quando Ricardo me viu, percebi o choque passar pelo rosto dele. Eu tinha mudado muito naquele mês. Não era mais a mulher submissa que ele conhecia. Isabela, ele disse. E havia algo parecido com arrependimento na voz dele. Não respondi. Apenas sentei na cadeira indicada e esperei o tabelião começar. O processo foi surpreendentemente rápido. Papéis foram apresentados, assinados, carimbados. Em menos de 1 hora, estava feito. Eu era divorciada. Ricardo tentou falar comigo quando estávamos saindo, mas Hector se colocou entre nós. Qualquer comunicação deve ser feita através de mim, ele disse firmemente. Saímos do cartório. Carolina estava esperando do lado de fora, e quando me viu, correu para me abraçar. Como você está? Livre, respondi. Finalmente livre. Fomos comemorar. Carolina insistiu em me levar a um restaurante chique no centro da cidade. Aquele tipo de lugar que Ricardo sempre dizia ser desperdício de dinheiro. Pedimos vinho caro, comida deliciosa e brindamos a minha liberdade. Ao futuro, Carolina disse, erguendo a taça. Ao futuro, repeti. E finalmente senti que havia um futuro pela frente. Um futuro que eu podia construir do meu jeito, sem ter que pedir permissão a ninguém. No dia seguinte, comecei a procurar apartamento. Não podia ficar na casa de Carolina para sempre, por mais que ela insistisse que eu podia. Precisava de um espaço meu, um lugar que fosse só meu. Visitei vários apartamentos ao longo da semana. Alguns eram pequenos demais, outros caros demais. Outros simplesmente não tinham a sensação certa. Até que encontrei um. Era um apartamento de 2 quartos num prédio antigo, mas bem conservado. Tinha piso de madeira, janelas grandes que deixavam entrar muita luz, e uma varanda pequena, mas charmosa, com vista para a cidade. No momento em que entrei, soube que era ali. Eu quero, falei para a corretora. Ótimo, vou preparar os papéis do contrato. Assinei o contrato naquela mesma tarde. Com o dinheiro do acordo com Ricardo, consegui pagar 6 meses de aluguel adiantado, e ainda sobrou para mobiliar o apartamento. A mudança foi rápida. Não tinha muita coisa. A maioria dos móveis tinha ficado na casa com Ricardo, e eu não queria nada daquele lugar de qualquer forma. Queria começar do zero. Carolina me ajudou a escolher móveis novos. Fomos a várias lojas, experimentando sofás, camas, mesas. Escolhi tudo com cuidado, cada peça refletindo meu gosto pessoal, não o que Ricardo acharia apropriado. Comprei um sofá azul turquesa que ele teria odiado, cortinas coloridas que ele teria chamado de espalhafatosas, quadros abstratos que ele teria dito que não faziam sentido. E cada compra era uma pequena vitória, uma declaração de independência. 2 semanas depois, estava instalada no meu apartamento novo. Carolina veio para o jantar de inauguração, trazendo flores e uma garrafa de vinho. Está lindo, ela disse olhando ao redor. Parece muito você. Obrigada. Não sei quem sou eu ainda, mas estou descobrindo. Esse é o espírito. Jantamos na varanda, observando o pôr do sol sobre a cidade. Era perfeito. Simples, mas perfeito. Você já pensou em voltar a trabalhar? Carolina perguntou. Pensei, mas não sei se quero voltar a trabalhar para alguém. Estava pensando em abrir meu próprio negócio de design. Isso seria incrível. Você sempre foi talentosa. Era. Não sei se ainda sou. Claro que é. Talento não desaparece. Só precisa de prática. Naquela noite, depois que Carolina foi embora, sentei no meu sofá novo e abri meu laptop. Comecei a trabalhar no meu portfólio, selecionando meus melhores trabalhos antigos, criando novos projetos para mostrar que ainda tinha talento. Trabalhei até de madrugada, perdida no fluxo criativo que não sentia há anos. Era como redescobrir uma parte de mim que tinha ficado adormecida. Na semana seguinte, lancei meu próprio site. Isabela Monteiro Design. Estava escrito em letras grandes e elegantes. Tinha meu portfólio, meus serviços,
Meus contatos. Era pequeno, mas era meu. Compartilhei nas redes sociais, mandei para amigos antigos, divulguei onde pude. Não esperava muito, mas 2 dias depois recebi meu primeiro cliente. Era uma pequena empresa que precisava de um novo logotipo. O pagamento não era muito, mas era um começo. Trabalhei com dedicação, fazendo várias versões até chegar no resultado perfeito. O cliente adorou. Me pagou e ainda me indicou para um amigo. E assim começou. Devagar, mas começou. Um cliente levou a outro, que levou a outro. Em 2 meses, eu tinha uma lista pequena, mas constante de trabalhos. Não estava ganhando muito ainda, mas era meu dinheiro. Dinheiro que eu ganhava com meu próprio talento, com meu próprio esforço. Não precisava de Ricardo. Nunca tinha precisado. Uma tarde, 3 meses depois do divórcio, estava trabalhando na varanda quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Isabela? É a Camila. Fiquei em silêncio por um momento, processando. A amante do meu ex-marido estava me ligando? O que você quer? Eu queria conversar com você. Pessoalmente, se possível. Não tenho nada para falar com você. Por favor, só meia hora. Tem algo que você precisa saber. A curiosidade venceu. O que ela poderia querer me contar? Onde? Tem uma cafeteria perto do shopping Iguatemi. Você conhece? Conheço. Pode ser amanhã às 3? Hesitei. Era uma má ideia? Provavelmente. Mas algo me dizia para ir. Ok, 3 horas. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. O que Camila queria comigo? E por que eu tinha concordado em vê-la? Contei para Carolina naquela noite. Você está louca? Ela disse. Por que você ia querer ver aquela mulher? Não sei, curiosidade? Isabela, ela é a amante do seu ex-marido. Ela não tem nada de bom para te falar. Talvez, mas preciso saber o que ela quer. Quer que eu vá com você? Não, preciso fazer isso sozinha. No dia seguinte, cheguei à cafeteria 5 minutos adiantada. Camila já estava lá, sentada numa mesa do canto. Ela parecia diferente. Menos confiante, mais cansada. O cabelo não estava tão arrumado quanto na última vez que a vi, e havia olheiras sob seus olhos. Isabela. Ela se levantou quando me viu. Obrigada por vir. Sentei na frente dela sem dizer nada. Quer pedir alguma coisa? Eu pago. Não quero nada. Só quero saber o que você quer. Ela respirou fundo. Eu queria me desculpar. Se desculpar? Sim. Pelo que aconteceu. Eu não sabia que ele ainda estava tão envolvido com você. Ele disse que vocês estavam praticamente separados, que era só uma questão de tempo até o divórcio. E você acreditou? Eu quis acreditar. Ela mexeu na xícara de café na frente dela. Eu estava apaixonada. Ou achava que estava. Por que está me contando isso? Porque ele fez a mesma coisa comigo. Olhei para ela confusa. O quê? Ricardo. Ele está saindo com outra mulher. Conheceu ela 2 semanas depois que vocês se separaram. Uma advogada. Mais nova, mais bonita, com mais dinheiro. Senti algo estranho no peito. Não era ciúme, era pena? De Camila? Da situação absurda? E você veio me contar isso porque percebi que ele nunca me amou. Assim como nunca amou você. Ele só ama a si mesmo. Ela olhou nos meus olhos. Eu era tão ingênua. Achei que éramos especiais, que o que tínhamos era diferente. Mas não era. Eu era só a próxima na fila. E agora a outra depois de você. Exatamente. Ela limpou os olhos. Estava chorando? Ele me prometeu tudo. Disse que ia se divorciar, que íamos morar juntos, que íamos ter uma vida perfeita. E eu acreditei. Larguei meu emprego porque ele disse que ia cuidar de mim. Rompi com minha família porque eles não aprovavam. E agora estou sozinha. Sem dinheiro. Sem nada. Parte de mim queria sentir satisfação. A mulher que tinha ajudado a destruir meu casamento estava sofrendo. Mas tudo que eu sentia era uma tristeza cansada. O que você quer de mim, Camila? Nada. Só queria que você soubesse que você teve sorte. Você saiu dessa. Eu ainda estou presa. Você não está presa. Você pode ir embora a qualquer momento. Para onde? Não tenho mais nada. Então reconstrói. É o que eu estou fazendo. Ela me olhou com surpresa. Como você consegue? Depois de tudo que ele fez. Porque percebi que minha vida não depende dele. Nunca dependeu. Eu só achava que dependia. Me levantei. Você pode reconstruir sua vida também, Camila. Mas primeiro precisa parar de se vitimizar e assumir responsabilidade pelas suas escolhas. Você me odeia? Pensei por um momento. Não. Eu te tive pena. Ainda tenho. Mas não é problema meu.
Saí da cafeteria sem olhar para trás. No caminho de volta para casa, pensava no que Camila tinha me contado. Ricardo já estava com outra. Não me surpreendia. Homens como ele nunca ficavam sozinhos por muito tempo. Sempre precisavam de alguém para validá-los, para servi-los, para fazer eles se sentirem importantes. Mas não era mais meu problema. Ele não era mais meu problema. Quando cheguei em casa, liguei para Hector. Ele atendeu no segundo toque. Isabela! Como você está? Bem. Muito bem, na verdade. Te liguei porque queria te agradecer. Por tudo. Não precisa agradecer. Só fiz meu trabalho. Você fez mais do que isso. Você me ajudou a recuperar minha dignidade. Houve uma pausa. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está livre amanhã à noite? Meu coração deu um pulinho. Livre para quê? Jantar. Comigo. Como amigos, claro. Mas talvez mais que amigos, se você quiser. Sorri. Hector, eu acabei de sair de um casamento desastroso. Não sei se estou pronta para começar algo novo. Eu sei, e não tem pressa. Mas achei que talvez pudéssemos nos conhecer melhor. Sem pressão, sem expectativas. Só dois adultos jantando juntos. Pensei por um momento. Era cedo demais? Provavelmente. Mas Hector era diferente. Ele tinha me ajudado no meu pior momento. Tinha sido gentil e respeitoso. E não havia nada de errado em jantar com um amigo. Ok, jantar amanhã. Ótimo. Te pego às 8? Perfeito. Desliguei com um sorriso no rosto. Carolina ia pirar quando soubesse. E pirou mesmo. Você tem um encontro? Ela gritou quando contei. Com o Hector? Não é um encontro. É só um jantar. Isabela, quando um homem te convida para jantar, é um encontro. Ele disse que era como amigos. Claro que disse, mas não é. Ela estava praticamente pulando de excitação. O que você vai vestir? Precisa de algo incrível. Carol, calma. É só um jantar. Mas ela não se acalmou. Me arrastou até meu guarda-roupa e começou a puxar roupas. Esse não. Muito formal. Esse também não. Muito casual. Ela continuou procurando até encontrar um vestido preto simples, mas elegante. Esse. Perfeito. Você tem certeza que não é muito? É perfeito. Confia em mim. No dia seguinte, passei o dia nervosa. Era ridículo. Eu tinha 35 anos, não era uma adolescente no primeiro encontro. Mas não conseguia evitar as borboletas no estômago. Às 7h30, comecei a me arrumar. Tomei banho, lavei o cabelo, passei maquiagem com cuidado. Vesti o vestido preto e olhei no espelho. Carolina tinha razão. Estava perfeito. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo e abri a porta. Hector estava de terno, mas sem gravata, o botão de cima da camisa aberto. Ele segurava um buquê de flores. Você está linda, ele disse. E havia genuína admiração na voz dele. Obrigada. Você também está... bem. Ele riu. Obrigado. Essas são para você. Entregou-me as flores. Lírios. Lembrei que você gostava. Fiquei surpresa. Quando eu tinha mencionado que gostava de lírios, devia ter sido há anos na faculdade. O fato dele lembrar me tocou. São lindas. Deixa eu colocar na água. Coloquei as flores num vaso e então saímos. Hector tinha reservado mesa num restaurante italiano no bairro histórico. Era aconchegante e charmoso, com luzes suaves e música ao fundo. Espero que goste de italiano, ele disse enquanto nos sentávamos. Adoro. O jantar foi maravilhoso. Conversamos sobre tudo. Sobre a faculdade, sobre nossas vidas nos últimos 15 anos, sobre sonhos e planos para o futuro. Hector era engraçado, inteligente, atencioso. Ele me fazia rir de verdade, não aqueles risos forçados que eu dava com Ricardo. Você mudou muito desde a faculdade, ele disse em certo momento. Para melhor ou pior? Para melhor. Você sempre foi linda, mas agora há algo diferente. Uma força que não estava lá antes. O divórcio me deu essa força. Não, ele balançou a cabeça. Você sempre teve essa força. Só estava escondida. O divórcio só te lembrou que ela estava lá. Sorrimos um para o outro através da mesa. E senti algo que não sentia há anos. Esperança. A possibilidade de algo novo, algo bom. Isabela, Hector disse pegando minha mão. Eu sei que você acabou de sair de um relacionamento difícil. E não quero te pressionar para nada. Mas preciso que você saiba que... eu gostaria de te ver de novo. Muitas vezes, se você quiser. Olhei para nossa mão entrelaçadas. Era cedo? Sim. Estava pronta? Não sabia. Mas algo dentro de mim queria tentar. Eu também gostaria, respondi.
O sorriso dele iluminou o rosto inteiro. Terminamos o jantar e ele me levou para casa. Na porta do meu prédio, houve aquele momento estranho em que nenhum de nós sabia exatamente o que fazer. Obrigada pelo jantar, falei. Foi perfeito. De nada, foi um prazer. Ficamos ali parados por um momento e então ele se inclinou e me beijou. Foi um beijo suave, gentil, sem pressão. E quando nos separamos, eu estava sorrindo. Boa noite, Isabela. Boa noite, Hector. Subi para meu apartamento nas nuvens. Mal podia acreditar. Tinha um encontro. Um encontro de verdade, com um homem de verdade que me tratava com respeito. Liguei para Carolina imediatamente. E aí, como foi? Foi incrível. Eu sabia, conta tudo. Contei sobre o jantar, sobre as conversas, sobre o beijo. Carolina estava tão animada quanto eu. Você merece isso, Isa. Merece ser feliz. Eu sei. É estranho, mas eu sei. Nas semanas seguintes, Hector e eu nos vimos várias vezes. Jantares, cinemas, caminhadas no parque. Cada encontro era melhor que o anterior. Ele era paciente, nunca pressionava, sempre respeitava meus limites. Não tenho pressa, ele disse uma noite. Podemos ir no seu tempo. E fomos. Devagar, construindo algo sólido, algo real. Enquanto isso, meu negócio de design continuava crescendo. Consegui alguns clientes maiores, projetos mais complexos. O dinheiro estava entrando bem, o suficiente para não só pagar as contas, mas também economizar. 6 meses depois do divórcio, estava numa posição que nunca imaginei estar. Tinha meu próprio apartamento, meu próprio negócio, um relacionamento saudável com um homem que me respeitava. Tinha minha independência, minha dignidade, minha liberdade. Uma tarde, estava trabalhando na varanda quando o porteiro me ligou. Senhora Isabela, tem um homem aqui querendo falar com a senhora. Diz que é o ex-marido. Ricardo. O que ele queria? Pode deixar ele subir. Alguns minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele. Ricardo parecia derrotado. Mais velho, mais cansado, menor de alguma forma. Isabela, ele disse. Podemos conversar? O que você quer, Ricardo? Eu cometi um erro. Um grande erro. E queria te pedir perdão. Cruzei os braços. Perdão? Sim. Pelo que eu fiz com você, pelas mentiras, pela traição. Eu fui um idiota. Você foi. Eu sei. E tenho pensado muito nesses últimos meses. Sobre nós, sobre nosso casamento, sobre tudo que eu joguei fora. Ele deu um passo em direção a mim. E percebi que cometi o maior erro da minha vida. Isabela, eu te amo. Sempre amei. E queria saber se há alguma chance de recomeçarmos. Fiquei em silêncio por um longo momento, olhando para aquele homem que tinha sido meu marido por 10 anos. O homem que tinha me traído, me mentido, me humilhado. E então comecei a rir. Não era um riso cruel, mas um riso de puro descrédito. De toda a audácia, de toda a arrogância. Você está falando sério? Consegui dizer entre risos. Isabela, eu estou sendo sincero. Você está sendo patético. Parei de rir e olhei nos olhos dele. Você acha que pode me tratar como lixo, me trair, me roubar, me humilhar, e depois simplesmente voltar e pedir uma segunda chance? Eu mudei. Não, você não mudou. Você só está sozinho. A Camila te largou. A advogada te largou. E agora você está aqui, tentando voltar para a mulher que você chamou de ingênua. Isabela, por favor. Não. Levantei a mão. Você teve sua chance, Ricardo. Teve 10 anos de chances. E você desperdiçou todas elas. Agora é tarde demais. Você não pode estar falando sério. Depois de tudo que passamos juntos. Exatamente. Depois de tudo que passamos juntos, você escolheu me trair. Essa foi sua escolha. E agora eu estou escolhendo seguir em frente sem você. Você está com outro homem? Havia acusação na voz dele agora. Não é da sua conta. É sim. Você é minha esposa. Ex-esposa. E você não tem mais nenhum direito sobre mim. Sobre minha vida, sobre nada. Vi a raiva tomando conta do rosto dele. Ali estava o verdadeiro Ricardo. Não o homem arrependido de momentos atrás. Você vai se arrepender disso. Não, Ricardo. Eu nunca vou me arrepender de ter te deixado. O único arrependimento que tenho é não ter feito isso antes. Você não é nada sem mim. Nunca vai conseguir nada sozinha. Já consegui muito mais sozinha em 6 meses do que consegui com você em 10 anos. Abri a porta. Agora sai da minha casa. E não volte mais.
Ele ficou parado por um momento como se não conseguisse acreditar que eu estava realmente o mandando embora. Então, com um último olhar de raiva, saiu. Fechei a porta e encostei nela, respirando fundo. Minhas mãos estavam tremendo, mas não de medo ou tristeza, de alívio, de libertação. Peguei o telefone e liguei para Hector. Oi, ele disse, e só de ouvir a voz dele me senti melhor. Oi, você está ocupado? Nunca para você. O que aconteceu? Ricardo apareceu aqui. Queria voltar. Houve uma pausa. E você? Mandei ele embora. Para sempre. Ouvi o sorriso na voz de Hector. Isso é minha garota. Você está bem? Estou ótima. Melhor que ótima, na verdade. Sinto que finalmente fechei essa porta de vez. Quer que eu vá aí? Podemos pedir comida? Assistir um filme? Eu adoraria. Hector chegou meia hora depois com pizza e uma garrafa de vinho. Passamos a noite no sofá, conversando, rindo, simplesmente estando juntos. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. No dia seguinte, acordei com Hector ao meu lado. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o quarto. Olhei para ele dormindo e senti uma paz que não sabia que existia. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de um cliente novo, perguntando se eu podia fazer o design de um site inteiro. Era o maior projeto que tinha recebido até agora. Respondi que sim, que adoraria trabalhar no projeto. Levantei da cama com cuidado para não acordar Hector e fui até a varanda. A cidade estava acordando, as ruas se enchendo de vida e movimento. Sentei ali, com uma xícara de café nas mãos, e pensava em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Tinha perdido um marido, mas ganhado a mim mesma. Tinha perdido uma casa, mas ganhado um lar. Tinha perdido anos em um relacionamento tóxico, mas ganhado a chance de começar de novo. E o melhor de tudo era saber que eu tinha feito tudo isso sozinha. Não tinha esperado que alguém me salvasse. Tinha me salvado. Hector acordou pouco depois e veio até a varanda, abraçando-me por trás. Bom dia. Ele murmurou contra meu cabelo. Bom dia. No que você está pensando? Em como a vida pode mudar rápido. Há 6 meses eu estava limpando minha casa para a amante do meu marido. Hoje estou aqui, com você, construindo algo novo. E você está feliz? Virei-me para encará-lo. Pela primeira vez em muito tempo estou realmente feliz. Ele me beijou, e naquele momento tudo parecia perfeito. Não perfeito no sentido de sem problemas, mas perfeito no sentido de estar no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Os meses seguintes foram uma sucessão de momentos bons. Meu negócio continuou crescendo. Consegui contratar uma assistente, uma garota jovem e talentosa chamada Sofia, que me ajudava com os projetos maiores. Alugamos um pequeno escritório. Nada muito fancy, mas era nosso. Carolina conheceu um cara também. Um professor de história que a fazia sorrir do jeito que eu não via há anos. Os 4 saíamos juntos às vezes, jantar duplo, cinema, shows. Era bom ter uma vida social de novo. Amigos de verdade. Pessoas que se importavam. 1 ano depois do divórcio, Hector me pediu em casamento. Foi num domingo de manhã. Nada elaborado ou extravagante. Estávamos fazendo panquecas na cozinha do meu apartamento, eu toda desarrumada de pijama e cabelo bagunçado, quando ele simplesmente se ajoelhou. Isabela, ele disse, segurando uma caixinha azul. Eu sei que você passou por muita coisa. Sei que casamento é uma palavra que pode te assustar agora. Mas também sei que te amo mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. E queria saber se você me daria a honra de ser minha esposa. Olhei para ele, para aquele homem bom que tinha me ajudado no meu pior momento e ficado ao meu lado enquanto eu me reconstruía, que nunca tinha me pressionado, nunca tinha tentado me controlar, nunca tinha feito nada além de me apoiar e me amar. Sim, respondi, e dessa vez não havia dúvidas, não havia medo. Sim, eu quero casar com você. Ele me beijou ali mesmo, na cozinha, com cheiro de panqueca queimando no fundo. E foi perfeito. Marcamos o casamento para daqui a 6 meses. Nada muito grande, só família e amigos próximos. Carolina seria minha madrinha, obviamente. Hector escolheu seu irmão como padrinho. Você vai convidar sua família? Hector perguntou uma noite enquanto planejávamos a cerimônia. Pensei nos meus tios e primos, com quem tinha perdido contato durante o casamento com Ricardo. Ele nunca gostava quando eu os via. Sempre arranjava desculpas para não ir em reuniões de família. Vou sim, está na hora de reconectar. E foi o que fiz. Liguei para cada um, explicando que tinha me divorciado, que estava recomeçando, que queria eles na minha nova vida. Todos foram incrivelmente receptivos, felizes em me ter de volta. Nunca gostamos do Ricardo.
Minha tia Márcia confessou. Mas você parecia feliz, então não dissemos nada. Eu não era feliz. Só fingia ser. E agora? Agora eu sou de verdade. Os preparativos para o casamento eram bem diferentes da primeira vez. Com Ricardo tinha sido tudo grande e ostentoso. Ele queria impressionar as pessoas, mostrar que podia pagar por uma festa cara. Tinha sido estressante e exaustivo. Com Hector era simples e significativo. Uma cerimônia pequena numa capela antiga, seguida de um jantar num restaurante que amávamos. Nada de exageros, nada de tentar impressionar ninguém. Só pessoas que amávamos, celebrando algo real. 3 meses antes do casamento, recebi uma ligação inesperada. Era Camila. Isabela, eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas preciso te contar algo. O que é? É sobre Ricardo. Ele foi preso. Senti como se tivesse levado um soco. Preso? Por quê? Fraude? Apropriação indébita. Aparentemente ele vinha desviando dinheiro da empresa onde trabalha há anos. E também estava aplicando golpes em mulheres, fingindo relacionamentos sérios, só para roubar delas. Sentei, processando a informação. Ricardo era um criminoso de verdade. Como você sabe disso? Porque eu fui uma das vítimas. Ele me convenceu a investir todas as minhas economias num negócio que não existia. Perdi tudo. Sua voz estava embargada. E não fui só eu. Tem pelo menos 5 outras mulheres que ele fez a mesma coisa. Meu Deus. Pensei que você devia saber. Porque ele tentou fazer a mesma coisa com você, só que você descobriu antes. Depois que desliguei, fiquei sentada em silêncio por muito tempo. Ricardo não era só um traidor e mentiroso. Era um criminoso. Um golpista que usava mulheres para ganho financeiro. E eu quase tinha sido uma das vítimas. Contei para Hector naquela noite. Você acha que devia testemunhar contra ele? Ele perguntou. Devia? Você tem provas de que ele desviou dinheiro da conta de vocês. Isso pode ajudar o caso contra ele. Pensei por um momento. Parte de mim queria nunca mais ter que pensar em Ricardo de novo. Mas outra parte sabia que se eu podia ajudar a fazer justiça, devia fazer. Vou ligar para a polícia amanhã. E liguei. Falei com o investigador responsável pelo caso, mandei todas as provas que tinha guardado dos extratos bancários, dos contratos, de tudo. Dei meu depoimento sobre como ele tinha tentado me roubar antes do divórcio. Isso vai ajudar muito o caso, o investigador me disse. Obrigado por vir até nós. 2 semanas depois, fui chamada para testemunhar no julgamento. Foi estranho estar naquele tribunal, ver Ricardo sentado no banco dos réus, pequeno e derrotado. Quando foi minha vez de falar, contei tudo. Sobre o casamento, sobre a traição, sobre como descobri que ele estava desviando dinheiro da nossa conta conjunta, sobre todos os esquemas que descobri. Ricardo me olhou durante todo o depoimento, e havia ódio nos olhos dele. Mas também havia medo. Ele sabia que estava acabado. No final, ele foi condenado a 5 anos de prisão por fraude e apropriação indébita. Quando ouvi o veredicto, senti uma sensação estranha. Não era satisfação exatamente, mas alívio. Justiça tinha sido feita. Camila me agradeceu depois do julgamento. Seu depoimento foi crucial. Sem ele, talvez não conseguíssemos provar o padrão de comportamento dele. Fico feliz que pudesse ajudar. Isabela, ela hesitou. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas... Você me perdoa? Pelo que fiz? Olhei para ela. Camila parecia tão diferente da mulher confiante que conheci naquele dia terrível. Ela estava frágil, quebrada, mas havia uma força nova nos olhos dela também. A força de alguém que tinha sobrevivido. Eu te perdoo, respondi. Não por você, mas por mim. Porque não quero carregar raiva pelo resto da vida. Ela me abraçou e chorou no meu ombro. Quando nos separamos, senti como se um peso tivesse sido tirado. Não era a amizade que sentia por Camila, mas também não era ódio. Era a indiferença. E isso era libertador. O dia do meu casamento com Hector amanheceu claro e ensolarado. Carolina me ajudou a me arrumar, ajeitando meu vestido, fazendo meu cabelo. Você está linda, ela disse, com lágrimas nos olhos. Você vai me fazer chorar e estragar a maquiagem. Desculpa. Ela riu, enxugando os próprios olhos. É que estou tão feliz por você. Você merece isso, Isa. Merece ser amada de verdade. Eu sei. Finalmente sei. A cerimônia foi perfeita. Simples, íntima, cheia de amor. Quando Hector me viu entrando, os olhos dele brilharam de emoção. E quando fizemos nossos votos, cada palavra era verdadeira, sentida, real. Eu prometo te amar, falei. Não só nos dias bons, mas também nos difíceis.
Prometo te respeitar, te apoiar e construir uma vida ao seu lado onde ambos possamos ser quem realmente somos. E eu prometo, Hector respondeu, ser seu parceiro em tudo. Dividir os fardos e multiplicar as alegrias. Nunca te fazer sentir menos do que você é, porque você é extraordinária. Quando nos beijamos, selando nosso casamento, ouvi os aplausos dos nossos amigos e família. Carolina estava chorando abertamente. Até meu tio Carlos, que nunca chorava, estava com os olhos marejados. A festa foi exatamente como queríamos. Comida boa, música boa, pessoas que amávamos. Dançamos até tarde, rimos até doer a barriga, celebramos não só nosso casamento, mas também o recomeço, a possibilidade de ser feliz de novo. No final da noite, quando estávamos indo embora, Carolina me puxou de lado. Lembra daquele dia, há 2 anos atrás, quando você apareceu na minha porta pedindo para ficar? Como eu poderia esquecer? Você estava tão quebrada. Eu fiquei tão preocupada com você. Mas olha para você agora. Olha o quanto você cresceu, o quanto você se tornou forte. Não poderia ter feito sem você. Sim, poderia. A força sempre esteve em você, Isa. Você só precisava redescobri-la. Nos abraçamos forte, minha irmã e eu. 2 mulheres que tinham passado por muita coisa juntas. Hector e eu fomos para nossa lua de mel em Portugal. 2 semanas explorando cidades antigas, comendo comida deliciosa, simplesmente curtindo estar juntos. Foi mágico. Quando voltamos, a vida continuou. Mas era uma vida diferente. Uma vida que eu tinha escolhido, construído, criado. Meu negócio continuou crescendo. 2 anos depois do casamento, eu já tinha 5 funcionários e estava considerando abrir um segundo escritório. Nunca imaginei que poderia ter tanto sucesso fazendo o que amava. Hector e eu compramos uma casa. Não muito grande, mas perfeita para nós. Com um jardim onde plantamos flores, uma cozinha onde fazíamos panquecas nos domingos, um escritório onde eu podia trabalhar em casa quando quisesse. Carolina teve um bebê, uma menina linda que chamou de Helena. Ser tia era uma alegria que não sabia que existia. Adorava segurar aquela coisinha pequena, ver ela crescer, fazer parte da vida dela. Você e Hector vão ter filhos? Carolina perguntou um dia. Talvez. Não temos pressa. Estamos curtindo ser só nós 2 por enquanto. E estávamos. Não que não quiséssemos filhos eventualmente, mas não sentíamos necessidade de apressar nada. Nossa vida era boa do jeito que estava. 3 anos depois do meu divórcio de Ricardo, recebi uma carta dele. Foi encaminhada pelo meu advogado, já que Ricardo obviamente não tinha meu endereço atual. Hesitei antes de abrir. Parte de mim não queria saber o que ele tinha a dizer. Mas a curiosidade venceu. A carta era curta. Isabela, sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que causei muita dor e que nada que eu diga pode mudar isso. Mas queria que você soubesse que tenho pensado muito sobre tudo o que fiz. E tenho vergonha. Vergonha do homem que fui, das escolhas que fiz, de como te tratei. Você não merecia nada daquilo. Você era uma mulher incrível e eu fui idiota demais para perceber. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Só queria que você soubesse que reconheço meus erros. E que espero, de verdade, que você seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Ricardo. Li a carta várias vezes. Havia sinceridade ali, algo que nunca tinha visto em Ricardo antes. Talvez a prisão tinha mudado ele. Talvez perder tudo tinha feito ele finalmente olhar para si mesmo. Ou talvez era só manipulação de novo. Não importava realmente. Mostrei a carta para Hector. O que você vai fazer? Ele perguntou. Nada. Não vou responder. Não vou tentar reconectar. Nada. Essa parte da minha vida acabou. Você não quer dar uma chance para ele se redimir? Não é minha responsabilidade redimi-lo. Isso é algo que ele precisa fazer sozinho, consigo mesmo. Guardei a carta numa gaveta e nunca mais pensei nela. Ricardo era passado. Meu presente e futuro eram com Hector. Com meu trabalho, com minha vida nova. 5 anos depois do divórcio, estava sentada na varanda da nossa casa, assistindo o pôr do sol. Hector estava ao meu lado. Nossa filha de 1 ano, Luna, dormindo no colo dele. Carolina e seu marido estavam visitando, Helena brincando no jardim. Você está feliz? Hector me perguntou, a mesma pergunta que tinha feito tantas vezes ao longo dos anos. E como sempre, respondi a verdade. Sim, muito feliz. E era verdade. Não felicidade no sentido de que tudo era perfeito o tempo todo. Tínhamos problemas, discussões, momentos difíceis como qualquer casal. Mas era felicidade real, construída sobre base sólida de respeito, amor e parceria verdadeira. Pensava às vezes em como tudo tinha começado.
Naquele dia terrível quando descobri a traição de Ricardo, quando limpei a casa para a da amante dele, quando senti que meu mundo estava desmoronando. Mas não teria mudado nada. Porque aquele momento horrível tinha sido o catalisador para tudo de bom que veio depois. Tinha me forçado a acordar, a ver a situação como realmente era, a tomar controle da minha própria vida. No que você está pensando? Hector interrompeu meus pensamentos. Em como às vezes as piores coisas que nos acontecem acabam sendo as melhores. Como assim? Se Ricardo não tivesse me traído, se eu não tivesse descoberto, eu provavelmente ainda estaria naquele casamento infeliz. Nunca teria encontrado você. Nunca teria construído meu próprio negócio. Nunca teria descoberto quem eu realmente sou. Então você está agradecida a ele? Não. Sorri. Mas estou agradecida pela força que encontrei para sair daquela situação. Pela coragem de começar de novo. Por não ter desistido de mim mesma. Carolina se juntou a nós na varanda, Helena pendurada nas costas dela. Sobre o que estão falando? Sobre recomeços, respondi. Ah, sim. Você é a rainha dos recomeços, mana. Ela se sentou ao meu lado. Lembro quando você apareceu na minha porta naquele dia toda destruída. Eu fiquei tão preocupada. Eu também estava preocupada comigo. Mas olha para você agora. Negócio próprio de sucesso, marido maravilhoso, filha linda, casa bonita. Você construiu tudo isso sozinha. Não sozinha. Tive você. Tive Hector. Tive pessoas que acreditaram em mim. Mas a força veio de você. Nós só demos apoio. Ela tinha razão. No final, tinha sido eu quem tinha feito o trabalho duro. Eu quem tinha tomado as decisões difíceis. Quem tinha dado os passos assustadores em direção a uma vida nova. Sabe o que é engraçado? Falei. Ricardo costumava me chamar de ingênua. Dizia que eu não conseguiria sobreviver sem ele. E você provou que ele estava errado. Não só errado. Completamente errado. Eu não só sobrevivi, eu prosperei. Naquela noite, depois que todos foram embora e Luna estava dormindo no berço, Hector e eu deitamos na cama conversando no escuro como fazíamos toda a noite. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Sempre. Você tem algum arrependimento? Sobre o tempo que passou com Ricardo? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não arrependimento, não. Tristeza, talvez, por ter desperdiçado 10 anos. Mas também aprendi muito naquele tempo. Aprendi o que não quero num relacionamento. Aprendi a reconhecer os sinais de manipulação. Aprendi que amor de verdade não te faz sentir pequeno, te faz sentir grande. E você se sente grande? Com você? Me sinto gigante. Ele riu e me puxou para mais perto. Eu te amo, Isabela. Não só pelo que você é agora, mas também por toda a jornada que te trouxe até aqui. Eu também te amo. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Ficamos ali no silêncio confortável, ouvindo a respiração suave da nossa filha pelo monitor. E pensei em como a vida era estranha. Como às vezes precisamos passar pelo inferno para encontrar o paraíso. Naquele dia, 2 anos atrás, quando estava limpando a casa sob as ordens de Ricardo, quando descobri sua traição, quando vi ele com a amante dele no meu sofá, eu não poderia ter imaginado que estava prestes a embarcar na jornada mais importante da minha vida. A jornada de volta a mim mesma. Porque no final, não foi sobre Ricardo ou Camila, ou o divórcio, ou o dinheiro. Foi sobre uma mulher que tinha se perdido no caminho, que tinha esquecido quem era, que tinha deixado alguém definir seu valor. E então, naquele momento crucial, ela decidiu se encontrar de novo. Decidiu que merecia mais. Decidiu lutar por si mesma. E ganhei. Não contra Ricardo, mas contra as vozes internas que diziam que eu não era forte o suficiente, boa o suficiente, capaz o suficiente. Provei para mim mesma que era tudo isso e muito mais. Quando finalmente dormi naquela noite, com Hector ao meu lado e Luna segura no quarto ao lado, foi com um sorriso no rosto. Porque sabia, sem sombra de dúvida, que tinha construído a vida que sempre mereci ter. E se aquela Isabela de 2 anos atrás, limpando a casa com lágrimas de humilhação nos olhos, pudesse me ver agora, espero que ela ficasse orgulhosa. Orgulhosa da mulher que se tornei, da força que encontrei, da vida que construí. Porque no final das contas, a melhor vingança não foi ver Ricardo preso ou destruído. Foi construir uma vida tão feliz, tão completa, tão autêntica, que ele se tornou irrelevante. Ele não importava mais. Nunca mais importaria. E essa, percebo agora, era a verdadeira liberdade. Anos depois, quando Luna cresceu e tinha idade suficiente para entender, ela me perguntou sobre meu primeiro casamento. Mamãe, você já foi casada antes do papai? Hector e eu nos entreolhamos. Sabíamos que esse dia chegaria eventualmente.
Sim, querida. Fui casada com outro homem antes de conhecer seu pai. Por que vocês se separaram? Como explicar traição e mentira para uma criança de 7 anos? Porque às vezes as pessoas mudam, respondi cuidadosamente. E às vezes descobrimos que não éramos felizes juntos. Então decidimos seguir caminhos separados. E você ficou triste? Fiquei. Por um tempo. Mas sabe o que aconteceu depois? O quê? Descobri que podia ser feliz sozinha. E então conheci seu pai e descobri que podia ser ainda mais feliz com ele. E agora? Agora sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque tenho você e seu pai e uma vida que escolhi. Ela pensou por um momento. Então, às vezes, coisas ruins acontecem para coisas boas poderem acontecer depois? Sorri. Minha filha já era sábia aos 7 anos. Às vezes, sim. O importante é não desistir quando as coisas ficam difíceis. É continuar lutando, continuar tentando, continuar acreditando que você merece ser feliz. Como você fez, como eu fiz. Ela me abraçou forte. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, minha filha. Mais do que você pode imaginar. E ali, naquele momento simples, percebi que era isso. Isso era o que tinha lutado tão duro para alcançar. Não só um casamento feliz ou um negócio de sucesso ou uma casa bonita, mas essa sensação de paz, de completude. De estar exatamente onde deveria estar, com as pessoas certas, vivendo a vida certa. Tinha levado tempo. Tinha sido difícil. Tinha havido momentos em que pensei que não conseguiria, mas consegui. E olhando para trás agora, para toda a jornada, só podia pensar uma coisa. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Porque no final, encontrei o que estava procurando. Encontrei a mim mesma. E uma vez que você se encontra, ninguém pode te tirar isso. Ninguém pode fazer você se sentir pequena de novo. Ninguém pode definir seu valor, exceto você mesma. Ricardo tinha tentado me destruir. Tinha tentado me fazer acreditar que eu não era nada sem ele. Mas tudo que ele conseguiu foi me mostrar o quanto eu era forte. E por isso, de uma forma estranha e torta, eu era quase grata a ele. Porque se não fosse por ele, nunca teria descoberto do que era capaz. Nunca teria descoberto que podia não só sobreviver, mas prosperar. Nunca teria descoberto que merecia amor de verdade, respeito de verdade, parceria de verdade. E nunca teria descoberto que a mulher mais importante na minha vida não era a esposa que eu tentei ser para Ricardo. Era a mulher que me tornei quando finalmente coloquei a mim mesma em primeiro lugar. Essa mulher era forte, era corajosa, era capaz. Essa mulher era eu. E ela era tudo que sempre deveria ter sido.